Estamos iniciando a nossa aula número 281 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Nesta aula nós vamos estudar e vamos compreender a grande missão de José, que começa por um acidente da vida, que é a fome que se instala na terra de Canaã e obriga seus irmãos a irem para o Egito em busca de mantimento. E sendo José o governador do Egito, obviamente eles tiveram que fazer um contato com José, e a partir desse contato José é identifica seus irmãos, monta algumas estratégias para detê-los, como nós vimos na aula anterior. E nessa aula ele vai se identificar, porque ele passou algum tempo guardando o anonimato. Mas a aula tem, alunos queridos, tem um condão, um objeto muito especial, que é realmente a representação de José, ou a representatividade de José para o povo judeu e para o povo cristão. Vamos estudar. José vê sua estratégia ruir. Sob forte emoção, ordenam sejam trazidos todos seus irmãos. É o prenúncio da queda da sua simulação. Ele guardava anonimato. E que se segue a sua verdadeira identificação. Gênesis 45.1, 17. Então José, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa do faraó. Então ele começou a ter um transtorno emocional, pediu para todos saírem, começou a levantar a voz, subir a voz, melancólica, em choro, e todos que estavam ao redor dele ouviram, inclusive a casa contígua, que era a casa do faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Quer dizer, ele se identificou: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Indagou. E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram aterrorizados diante dele, diante daquela fala. José se manifesta. Então, denuncia sua identidade e, com brilho unicamente concedido aos gênios, dá a compreender a verdadeira razão do seu sequestro e do encontro com os seus irmãos. Vejam só, ele se denuncia, se identifica e ele expõe a razão de tudo aquilo que ele tem passado como provação e dos seus irmãos. A verdadeira. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Então, José já dá a primeira resposta, a primeira interpretação, primeira análise. Sobrevivência dos irmãos, cabendo a José ser o responsável na época da fome. Interpreta a vinda dos irmãos como ato da providência de Deus, para que não viessem a morrer. Começa assim a se delinear a escolha das provas dos irmãos e de José, que se materializarão em patentes fatos. O primeiro acima, interpretado por José, a sobrevivência dos irmãos. Disse José: Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, que não haverá lavoura nem colheita. São 7 anos de penúria. E agora faz a sua maior declaração.
Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, quer dizer, a vossa posteridade, e para vos preservar a vida e dar o grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, o Egito, e sim Deus, que me pôs de pai do faraó, e senhor de toda essa casa, e como governador de toda a terra do Egito. Que coisa! O mal que se faz um bem. O sofrimento que redunda num progresso. O sofrimento que redunda na sobrevivência dos 12 filhos de Jacó, que formarão mais à frente a nação de Israel. E continua José: apressai-vos, subi ao meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não tenha temor, e não demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. José é o grande líder deles. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que te não pobreças, tu e a tua casa, e tudo que tu tens. Eis que vede por vós mesmos a meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se no pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçados com ele, chorou também Benjamim. A mão de Deus. Invisible hand, a mão de Deus. A mão não de Deus antropomorfo, a mão das leis de Deus, né? Porque Deus legislou, criou as leis divinas, compete a nós aproximarmos dela, nos afastarmos, né? Nós vivemos em função da compatibilização ou da rejeição a essas leis, da prática ou da omissão. Então, essas são as leis divinas, conduzindo esse povo para o futuro glorioso. José beijou a mão de todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Bem, os fios da providência divina são manifestadas pela sua lei, as leis de Deus. E com isso, esses finos fios vão fazer um tecido numa linha do destino que vai explicar todos esses pontos que estão contidos na missão de José. Primeiro ponto, vamos ver os itens. Primeiro ponto, sua profetização de José. A profetização de José simbolizada por seus sonhos. Quais foram as profetizações? Vocês se lembram? Primeiro, 11 feixes de vara, de varas, curvados centrifugamente, quer dizer, para o centro de um único feixe central. Todas elas curvaram e para esse feixe central. Os feixes curvados, os 11 feixes, são os 11 irmãos. O feixe central, José, a liderança de José sobre a sua família, sobre seus irmãos. Esse foi um sonho. Segundo sonho, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvam perante José. Aí confirma não mais só os irmãos, mas os pais de José, Jacó e a sua esposa. Então, a profetização existiu em José. Se cumpriu. Segundo, a fome providencial,
que faz seus irmãos irem ao Egito, sem o saber José ser o governador. Então, segundo função dessa tessitura das leis divinas, do destino, da entrelaçamento de José com esses fatos, superando as provações, as provas, e os próprios irmãos sendo conduzidos pelo mecanismo da fome providencial. Essa é a fome providencial. Ela não matou, ela aproximou. Terceiro, a sobrevivência dos irmãos e suas numerosas famílias. Sim, de todos os irmãos. Que mais tarde irão formar as 12 tribos de Israel, o povo judeu e o cristianismo também, já que Jesus descende de Judá, um dos 12 irmãos. Então, esses 12 irmãos formarão o judaísmo e, através de Judá, um dos irmãos, será gerado na genealogia de Jesus, será gerado Jesus. Vocês estão me acompanhando? Não é impressionante isso? Impressionante, né? A gente colocando uma visão lógica, racional, sem paixão, né? Sem emoção, no sentido de uma dignificação de tudo isso, de um respeito, de um agradecimento também pela generosidade de Deus que traz esses fatos a nós aqui, através dos escritos bíblicos interpretados sem conotação religiosa, mas segundo uma inteligência divina. Bom, da sobrevivência, portanto, da família de José, da grande família, né, de Jacó. Portanto, José é o precursor do judaísmo, assim como antes de José os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é o pai de José, Isaque é o avô e Abraão é o bisavô. Igualmente ao cristianismo, seria o bisavô, né? Porque passaram muitas gerações, mas para fins didáticos fica com o bisavô. E segundo item, igualmente do cristianismo, José é o precursor do cristianismo. Ao preservar a vida do seu irmão Judá, que após 42 gerações nascerá Jesus. Sem essa manifestação aqui da fome providencial, da sobrevivência dos irmãos, lá na frente, 42 gerações após, se nós calcularmos cada geração numa média alta para a época, mas calculamos de 50 anos, 50 vezes 40 são 2.000 anos após. 40 gerações, 42, 2.000 anos após vai nascer Jesus, cujo pai chamava-se José e cujo avô chamava-se Jacó. Quarto, a vitória de José sobre suas próprias provas e provações. Ele vence a sua luta, os fatos de sofrimento e de dor que lhes são trazidos. A vitória sobre a provação da sua escolha na vida espiritual, imposta por seus irmãos na terra, na vida carnal. Quer dizer, ele escolheu encarnar esse destino. Ele teria que superá-lo ou cair. Isso é próprio do seu livre-arbítrio. Ele venceu, ele superou, sujeitou às provas. Quem trouxe as provas foram seus irmãos. Quinto, a realização do perdão, que é bonito, sublime. 9, segunda vitória de José, quer dizer, ele vence provas, provações e perdoa. Segunda vitória sobre o ressentimento, mágoas e pontos de vingança, decorrente das humilhações sofridas por ele, junto aos seus irmãos. Então, esse gráfico aqui, que eu vou apresentar a vocês, ele é a síntese de tudo que eu falei, de toda a saga de José relativamente aos seus irmãos e ao futuro do judaísmo e do cristianismo. Ele é grandão, tive que juntar 2 folhas. Você não se preocupe não, que um dia isso vai virar livro, tá? Eu estou trabalhando para isso. José, ação da providência divina, lei divina, a inteligência divina.
que é a linha causal, a inteligência divina conduzindo isso. Profetização primeiro, 11 feixes, sol e lua, estrelas, liderança sobre os irmãos e sobre a família, sobre os pais. Surge a fome providencial, sobrevivência, que vai lá na frente a significar do povo judeu e do povo cristão. Antepassados de José, Abraão, Isaac e Jacó. Essa sobrevivência do povo judeu está consubstanciada nos 12 filhos de Jacó, os 12 irmãos. Jacó, filho de Jacó, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Então, esses 12 tribos vão formar o povo de Israel. Entretanto, de Judá sai o que? O povo cristão. Judá, Jessé, Davi, Salomão, Matá, Jacó, José, Jesus. Aqui, nas 12 tribos, o cristianismo. Aqui, o judaísmo. E aqui, o cristianismo. Desde Abraão até Davi, 11 gerações. De Davi, o exílio da Babilônia, ou melhor, 14 gerações. De Davi, o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia a Jesus, 14 gerações. Então, são 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 4, 42 gerações. Esse texto que eu tirei aqui da genealogia de Jesus está contida em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. Maravilhoso. Com essa visão espírita, ela nos alonga, né? Ela nos quebra das paixões, né? das superstições, né? Nos deixa com uma visão assim olímpica, né? No sentido de termos uma abrangência melhor das coisas da vida e isso nos facilitar relativamente à nossa moral, ao nosso intelecto, à nossa relação com o próximo, com o mundo, com Deus, com os nossos maiorais. Bem, fica aqui a indagação. Judaísmo e cristianismo são filhos do mesmo tronco genealógico. Isso, talvez muitos não saibam isso, né? Porque os judeus, muito tempo, foram perseguidos como os carcereiros, né? Os algozes de Jesus. Isso foi uma coisa que a igreja depois se arrependeu. Acho que foi ainda no século XX passado, o Papa reparou essa questão do martírio de Jesus ter sido provocado pelos judeus, que nós chamamos tecnicamente de deicídio. A igreja refez isso, mas depois de 500 anos de perseguição e criou uma cultura antissemita muito forte que até hoje perdura, né? Onde a gente pode estudar essa questão do racismo, do antissemitismo, né? Que é uma coisa muito cultural. Bem, mas judaísmo e cristianismo são filhos do mesmo tronco genealógico. Judaísmo e cristianismo têm a sua fé calcada no único Deus. É o único Deus. Jesus bem o disse. Não penseis, se a igreja tivesse visto a Inquisição, seguido o que Jesus disse. Jesus bem disse, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão. Sei que tudo que está na lei, até o último iota, é uma letra grega, quer dizer, eu suponho que essa Bíblia, essa tradução saiu do aramaico, depois para o hebraico, depois para o grego. Até o último iota, que é a letra grega, e o último ponto. Então, isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, Jesus diz assim, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir esse tronco da qual ele saiu carnalmente. E que também tem as suas antepassados espirituais. Não. Nem Moisés, nem os profetas.
A lei era mosaica. Mas cumpri-los, porque eles representavam a vontade de Deus. Os 10 mandamentos são uma orientação divina, tem que ser cumprido. Muito do que os profetas disseram tem a conotação divina, tem que ser cumprido. São leis divinas, não é? Que chegam. Porquanto eu vos digo que o céu e a terra não passarão. Quer dizer que enquanto tudo isso não for cumprido, perfeitamente tudo que está na lei, tudo for cumprido, o homem se depurar e subir espiritualmente, né? Porque a finalidade de tudo isso é a depuração moral, né? Porque o espiritismo é moral, nós somos pessoas que buscam uma moral depurada através, sobretudo, da caridade, não é? Nós não estamos preocupados com fenômenos, com aparições, com curas, são coisas paralelas ao espiritismo, a moral espírita, que é a nossa substância, porque essa moral também está consubstanciada em Jesus, não é? Então, enquanto nós não evoluirmos moralmente a um ponto tal em que todos possamos cumprir de bom grado, de boa fé, pelo coração, esses mandamentos divinos, não será possível acabar esse processo. Até o último iota, até o último ponto. Bem, eu fiquei muito sensibilizado com essa aula, porque ela me caiu assim do céu, né? Pelos meus amigos espirituais que me trouxeram essa intuição e eu pude escrever em cima disso. Então vocês viram como é bonito a história na medida que nós podemos colocar a razão, o estudo, o conhecimento e que nós podemos colocar, sobretudo, uma devoção a Deus, uma submissão frente à sua generosidade e como nós descobrimos o seu amor, mesmo nas coisas que às vezes são tão ruins, como uma fome, como uma peste, até mesmo como hoje vivemos uma pandemia. Daqui a alguns anos nós vamos ver o resultado dessa pandemia, que hoje é fatal e desencarnou muita gente. No futuro ela deverá trazer algum tipo de benefício, porque é assim que Deus faz. Muitas vezes do mal aparece o bem. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção.